tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Santo, Santo Deus, te louvamos, Pai, pela tua maravilhosa presença que já se faz presente neste lugar, pela tua doce e santa presença, ó Pai, nós te agradecemos. Obrigada porque com a tua infinita misericórdia o Senhor vem e se assenta conosco. O Senhor vem e toca em nossas vidas, em nosso coração. O Senhor vem e nos enche com a tua paz. E aonde o Senhor está é abundante a tua paz, é abundante a tua alegria, é abundante o teu amor. Nós não somos merecedores, ó Deus, de tamanha graça. Nós não somos merecedores, ó Deus, de tamanha presença. E mesmo o Senhor sendo tão soberano, ó Deus, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem e faz morada em nós, ó Deus, tão falhos, tão pecadores, ó Deus. Mas graças te damos por esse imenso amor. Graças te damos, ó Pai, por essa maravilhosa presença. Obrigado, ó Deus,
Deus, por estar entrando em vários lares agora nesta noite. Obrigada por entrar e permanecer em nossas vidas, ó Deus. Obrigada porque aonde o Senhor entra, alguma coisa acontece. Obrigada, Deus, porque vários lares estão sendo abençoados e alcançados, ó Deus, através dessa oportunidade, através dessas lives, ó Deus, através das ministrações que estão sendo feitas. Várias vidas, ó Deus, estão conhecendo o Senhor. Várias vidas estão tendo a oportunidade, ó Deus, de te chamar para dentro e de ceiar contigo, de se assentar à mesa contigo e de sentir a tua doce presença, ó Deus. Várias pessoas estão tendo a oportunidade de serem transformadas. Nós te damos graças pelas vidas que estão sendo salvas, pelas vidas que estão sendo tratadas e curadas, ó Deus. O Senhor tem a liberdade de fazer mais, muito mais ainda hoje, ainda nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo, para fluir, ó Deus, neste culto, conforme a tua vontade, pois é tudo para ti, sempre é para ti, ó Deus. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, honrado e adorado mais uma vez, em nome de Jesus. Te damos graças, ó Deus. Santo é o teu nome. A tua igreja se reúne, ó Deus, e te adora, porque nós te amamos, nós amamos a tua presença, ó Deus. E é um prazer estarmos aqui para te cultuar mais uma vez nesta noite. Glória te damos, Senhor. Santo Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz sejam com todos. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando pela primeira vez nas nossas lives. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça e paz do Senhor entre no seu lar e permaneça em nome de Jesus. Convido você que pode, quer abrir comigo em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos garante que Jesus está no meio daqueles que estão reunidos em seu nome. E com essa certeza, nós cremos que Jesus está aqui e que Jesus está aí com você que está com o coração aberto, com o coração quebrantado, sedento de ouvir um pouco mais do Senhor nesta noite. E como foi ministrado ontem, através do louvor e também da palavra, o que fazer quando Jesus vem? O que fazer quando o Espírito Santo vem? Será que você está correndo contra o tempo, atrás de realizar todas as atividades que você precisa fazer? Ou será que você está como Maria, assentado aos pés de Jesus e desfrutando da presença do nosso Senhor, da doce e maravilhosa presença do nosso Senhor? Eu espero que você consiga fazer a melhor escolha e que você tenha a oportunidade de fazer ela não só hoje, mas em todos os momentos da sua vida, que você consiga sempre priorizar a presença de Jesus na sua vida. E nós vamos louvar ao Senhor mais um louvor. Aqueles que amam a presença do Senhor, que amam a sua companhia, terão a oportunidade de nessa noite se declarar a Jesus, declarar a Ele o seu amor, declarar a Ele que Ele tem a sua total atenção nesse momento, nessa noite, que Ele tenha total prioridade na sua vida em todos os momentos, porque Ele é o único, Ele é o tudo, Ele é o seu amor maior, Ele é a sua prioridade, Ele é a razão de você viver, Ele é a razão de você cultuar, de você acordar, de você dormir, Ele é tudo. Que você aproveita essa oportunidade para se declarar para Jesus nessa noite. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo,
Nós estamos apaixonados pela Tua presença, Deus. E nós estamos sedentos do Teu ministrar. Nós estamos sedentos do Teu falar, ó Deus. E por isso nós nos colocamos, ó Pai, agora prostrados diante dos Teus pés, ó Deus. Porque nós queremos ouvir a Tua doce voz ministrar nos nossos corações. Nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor precisa tratar, ó Deus. Nós abrimos nossos corações para Ti. Nós estamos
focados no Senhor, ó Deus. E o Senhor tem liberdade para falar tudo que é necessário. Tudo que nós precisamos ouvir de Ti, ó Deus. Ministra nessa noite, não só na minha vida, mas de todos que estão aqui ouvindo, ó Deus. Agora conosco ao vivo, ó Deus. E todos aqueles que futuramente vão acessar, ó Deus, essa live, que eles sejam ministrados pela Tua doce presença, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Pedro Paulo, Pai. Que não seja ele falando, mas que seja o Teu Espírito Santo mais uma vez usando a vida do Teu servo, Deus. Que o Senhor tenha liberdade para fluir através dos lábios dele, ó Deus. Que a Tua palavra seja revelada completamente, ó Deus, a ele. E que somente o Senhor apareça, que ele diminua e que o Senhor cresça, ó Deus. Porque a palavra é Tua, a obra é Tua, ó Deus. E se é o Senhor quem ministra, vidas são alcançadas. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, por mais essa chance de cultuar a Ti, de Te louvar, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Nossos corações agora estão abertos para Te ouvir. E nós, com muita alegria, recebemos, ó Deus, o pregador dessa noite, glorificando ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Quem está feliz com o Senhor mais uma vez nessa noite, que você possa ter expectativa do poder, da voz dele falando em nossos corações, porque ele vive, porque ele reina e ele quer ministrar no mais profundo dos nossos corações. Feche teus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor para que ele possa ter misericórdia em nossas vidas e que ele possa falar conosco. Senhor Deus, eterno Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar conosco mais uma vez, fluindo através da Tua palavra. Faz o Teu agir, o Teu querer, ó Pai. Queremos ouvir a Sua doce voz, ministrando no mais profundo dos nossos corações, ó Pai. Estamos sedentos por Ti, sedentos por Tua palavra. O Senhor que é o pão vivo que desceu do céu, ó Pai. Sua palavra que é como um pão que nos alimenta, ó Pai. É como água que sacia a nossa sede, ó Deus. Então vem, Pai, em nome de Jesus. Faça tudo por completo. É o pedido que eu te faço, ó Pai. Desde já te agradeço para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, o versículo é o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo desculpar-se, perguntou: Mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou.
Depois o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Nós deparamos aqui com uma passagem no Evangelho de Lucas, onde vai dizer que Jesus está ensinando. E de repente um mestre da lei se levanta para dizer: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? O que eu faço para conseguir viver eternamente com Deus? Na verdade, era mais uma oportunidade que os mestres da lei estavam querendo ter para pegar Jesus de alguma resposta. E aí o próprio Jesus ele vai responder esse mestre da lei com uma outra pergunta: o que você entende, o que você acha que é? E ele falou: olha, ame o seu próximo, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e ame o próximo como a você mesmo. E aí Jesus vai dizer: tá certo isso. Agora vá e você viverá eternamente. Faça isso e você viverá eternamente. Mas só que aquele homem, ele estava querendo dar uma desculpa e pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse ou se ele tivesse uma ideia só de quem deveria ser o seu próximo. A grande verdade é que o mestre da lei e os grandes líderes judeus daquela época, ele tinha um pensamento distorcido de quem merecia e de quem não merecia receber o amor e a misericórdia de Deus. Eles tinham uma visão distorcida de quem merecia receber ajuda. E muitas vezes, eu falo de experiência própria, nós temos esse mesmo pensamento. E aonde que nós dissemos que quem merece ajuda, quem precisa de ajuda, quem deve receber ajuda é quem merece, e não quem precisa. Muitas vezes Deus me incomodou sobre isso, porque nós temos esse pensamento que nós devemos ajudar apenas quem merece. Isso não é ajudar, isso é recompensar. Nós devemos ajudar a quem precisa, porque o mestre da lei está perguntando a Jesus: quem é o meu próximo? Porque o próximo para ele só era quem era judeu verdadeiro. Os prostitutas não entravam como próximo para ele. Os cobradores de impostos não entravam como próximo para ele. Os samaritanos não entravam como próximo. E aí Jesus, que não respeita títulos, que não tem papas na língua em relação ao certo e ao errado, ele vai dizer claramente quem é o próximo. Ele vai contar uma história para mostrar quem é o próximo, e vai mostrar que o próximo não está relacionado à cor de pele, à razão a social, a questão de religiosidade. O próximo é quem precisa. Porque ele vai dizer que existe um homem que estava no caminho de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado no meio do caminho por ladrões, aonde que ele é espancado, ele é roubado, ele é tirado as suas roupas, ou seja, ele é humilhado naquele lugar, ele é humilhado e é jogado às traças, jogado por lado. E vai dizer então que nessa situação onde acontecia muito no meio do caminho, existiam ladrões, perigos. E vai dizer então que esse homem ele é assaltado e é quase dado como morto, ou seja, ele estava no final da vida, ele estava quase morrendo. Ele estava ali padecendo, humilhado, judiado, não conseguindo respirar, não conseguindo pedir ajuda. Mas ele estava no meio do caminho. Aí vai dizer então que primeiramente um sacerdote ele vai passando pelo caminho, enquanto de longe, quando ele vê que existe alguém ali no meio do caminho precisando de uma ajuda, ele passa para o outro lado da estrada. E não diferentemente um levita faz a mesma coisa, passando para aquele mesmo caminho, ele vai para um outro lado da estrada. Aqui esse levita, o sacerdote, representa pessoas que deveriam representar a Deus.
E aí nos mostra que estar na casa de Deus, como foi ministrado um momento ontem, estar na casa de Deus não está relacionado a você ser de Deus. Porque aqueles dois homens, eles estão ali, eles passam por alguém que precisa de ajuda, alguém que não pode pedir socorro, mas que eles estão vendo que precisam de ajuda e fingem que não veem. Passam despercebido, olham, mas não ajudam. E aí a palavra do Senhor vai falar que aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, esses estão pegando. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai bater muito de frente sobre os hipócritas. Porque tantos os religiosos, esses sacerdotes, todos os religiosos judeus, eles gostavam de aparecer e de mostrar que estavam fazendo o bem. Mas agora um fariseu e um levita estão passando um lugar onde que ninguém está vendo para aplaudir, que ninguém está vendo para dizer parabéns. E aí, quando alguém precisa, um irmão seu precisa de ajuda, ele finge que não vê. Ele finge que não é com ele. Aqui, o homem que estava deitado ali, o homem que estava padecendo ali, ele não tem nem força para pedir ajuda. E às vezes a situação, você que está me ouvindo, é essa: de humilhação, de desprezo, e muitas vezes levando um sentido espiritual. Algumas pessoas, eles passam por este momento, passam como se estivesse todo ensanguentado, todo ferido, todo maltratado, e as pessoas estão vendo isso, mas passam despercebidos, passam como se não estivessem olhando. E Deus quer começar a ministrar em nossos corações, se Deus ministrou no meu, porque muitas vezes nós sabemos que as pessoas estão precisando, mas muitas vezes nós fingimos que não estamos olhando, porque vai dar muito trabalho. Que vai dar muito trabalho parar ali, ajudar aquela pessoa, curar suas feridas. E aqueles homens que passaram ali, que deveriam ser o representante de Deus, eles mostraram que estão na casa de Deus, mas que não representam Deus. Porque vai dizer que aquele homem ferido, maltratado, todos passam por ali e nenhum para querer ajudar. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer as nossas vontades e querer olhar para o nosso umbigo, nós estamos vendo essas pessoas morrendo do nosso lado e a gente finge que não vê, ou a gente dá desculpa para não ajudar quem merece, quem precisa, na verdade. A gente está vendo as pessoas morrendo do nosso lado muitas vezes e a gente começa a dar desculpa como se a gente não quisesse, como se a desculpa fosse porque a gente não quer. E a gente está querendo arrumar desculpa, não fazer a vontade de Deus. Porque aquele homem, ele não pode gritar ajuda, mas eles estão vendo. Porque essas pessoas falam assim, olha, mas ninguém me falou nada. Ah, mas ninguém me disse que estava precisando de ajuda. Ninguém me falou que estava precisando de algo. Ninguém me falou. Muitas vezes nós somos insensíveis de perceber a dor do próximo porque estamos tão preocupados com a nossa dor. Aquele homem que estava deitado ali, que estava maltratado, jogado na estrada, ele não tinha força para pedir ajuda. Mas todos que passavam por ali sabiam que ele precisava de ajuda. Esses momentos que nós estamos vivendo é momento onde que nós devemos ter consciência e saber que um precisa do outro. E saber que eu posso fazer alguma coisa para alguém. Eu posso ajudar alguém de uma forma ou outra. Que às vezes eu posso e eu deixo de fazer isso porque na verdade eu estou preocupado com meus interesses. Preocupado com as minhas vontades. Preocupado apenas com o que eu quero. Não é porque alguém não está te pedindo ajuda que ele não precisa de ajuda. Existem pessoas que são muito orgulhosas para pedir ajuda. Mas quando você estiver passando e ver alguém maltratado, alguém que está precisando de ajuda, você não pergunta, você simplesmente ajuda. Porque muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, existem várias pessoas passando por dificuldades que ninguém sabe. Mas aí que vai a sensibilidade em ver a carência do próximo, em ver a necessidade do próximo.
E aí nós estamos passando como levitas e como sacerdotes, porque nós muitas vezes batendo no peito, porque nós somos cristãos, nós levamos e temos nosso nome escrito no livro da vida, mas na verdade esquecemos que a maior representação de ser um homem de Deus é o amor ao próximo. E o próximo não é um irmão da igreja, o próximo é aquele que está precisando. O próximo é aquele que precisa de ajuda. O próximo é aquele que está necessitado no beiro do caminho. Aqui essa passagem ele vai mostrar um homem que era irmão, que era um judeu. E mesmo assim eles não ajudaram. E aí que Jesus vai colocar o dedo na ferida daquele mestre da lei, porque ele vai dizer assim, olha, enquanto os levitas, enquanto o sacerdote não ajudou, eu levanto os improváveis, eu levanto muitas vezes aquele que ninguém está esperando para ajudar. Porque Deus ele olha os humilhados. Porque Deus ele é sensível àqueles que estão sofrendo. E sabe de uma coisa, às vezes você está passando por essa pandemia, às vezes você está com dificuldades, às vezes você está com dificuldades financeiras. Jesus está olhando a sua necessidade. Jesus ele está vendo você na beira do caminho. Jesus está vendo o que você está precisando e pode as pessoas fingirem que não estão vendo. Deus ele envia alguém com misericórdia e com amor e com graça. Agora é o seguinte, quando Deus enviar, não seja orgulhoso demais para não querer receber. Sabe o que é mais lindo nessa passagem? Porque agora Jesus vai contar que no mesmo caminho passa um samaritano. E agora vai ser o samaritano, e Jesus ele escolhe esse personagem específico, porque ele está querendo mostrar e está querendo trazer um exemplo para aquele mestre da lei. Porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Era considerado um traidor, um impuro, um gentil em relação ao judeu, inferior ao judeu. E aí Jesus ele vai usar esse pobre samaritano para tocar na ferida. Porque enquanto o sacerdote e o levita não ajudaram, um samaritano ele vai passar o mesmo caminho e vai ter misericórdia de um judeu caído no chão. Ele não vai querer saber se é um judeu ou não. Ele não vai querer saber de onde que ele vem, de onde que é. Ele simplesmente viu a necessidade. Às vezes nós ficamos muito preocupados se a pessoa está certa, se a pessoa está errada, de onde que a pessoa é, qual é a linhagem dela, sendo que Jesus está falando, ajude. Porque se você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. Quando você pode fazer e não faz, você está fazendo errado. Ah, mas não merece. O nosso dever como cristão é ajudar aqueles que precisam, não aqueles que merecem. Ajudar a quem merece, fazer algo por quem merece. Isso é recompensa. Mas nós devemos ajudar quem precisa. E aí aquele samaritano ele não está preocupado se é um judeu ou não. Ele para e começa a cuidar das feridas. E aí Deus quer ministrar os nossos corações também, porque existem momentos que nós deveríamos ser como esse homem jogado à beira do caminho. Por que eu falo isso? Porque aquele homem, ele só está ali sendo ajudado por um samaritano porque ele não tem força. Porque ele está totalmente jogado e ele vê que ele precisa. E quando você precisa, você para de ter uns preconceitos. Quando você vê que você tem a necessidade, você para muitas vezes de ter um preconceito e não querer ajuda de certas pessoas. E não querer ajuda porque é isso, porque tá aquilo. Aquele samaritano ele vai passar, ele vai pegar e vai curar as feridas de um homem que está quase morrendo. Porque é o certo a fazer. Porque é o real a fazer. Mas muitas vezes nós sabemos que estamos precisando. Muitas pessoas sabem que estão precisando, mas não querem dar o braço a torcer. Não querem mostrar a sua fragilidade. Mas aí, muitas pessoas estão como esse homem. E eu falo na verdade agora também, como no lado espiritual também. Existem pessoas que estão quase morrendo. Existem pessoas que estão maltratadas. Existem pessoas que estão humilhadas, mas não está o braço a torcer
porque não quer receber ajuda de quem não é digno em relação a ela. Existem pessoas que viram o fariseu passar, que viram o sacerdote passar, que o levita passar, e nenhum deles puderam ajudar. E o samaritano está passando. O samaritano representa alguém que a gente não espera. Às vezes você, cristão que está me assistindo, pode falar assim, olha, eu nunca vou querer, nunca vou assistir, nunca vou querer nada de um cristão, porque eles são hipócritas, isso e aquilo. E muitas vezes você deixa de ser curado, porque você não quer receber a ajuda de quem está te dando ajuda. Ou às vezes, até materialmente mesmo, você não quer receber a ajuda de certas pessoas, porque você acha que ela não é merecedora, ou que não querem ver, você não quer expor as suas feridas. Você não quer expor que, na verdade, você está ferido, você está quase morrendo. E aí a gente vai tampando o buraco. E aí a gente vai ficando no meio do caminho. Enquanto a gente estiver respirando, tá bom. Enquanto a gente estiver ali, existem pessoas que não pedem ajuda mesmo quase morrendo. Porque não quer expor suas feridas. Existem os samaritanos que está vendo, está parando, está vendo as suas feridas, falando assim, deixa eu ajudar. Mas você não está deixando. Porque Jesus está enviando pessoas para trazer cura para você. Às vezes eu estou ajudando pessoas para querer te ajudar, até mesmo financeiramente. Mas o orgulho atrapalha muitas pessoas a querer, a ter a transformação e receber algo. E aí que Deus precisa rasgar a nossa carne. Aquele homem, ele está caído, maltratado. Aquele homem, ele está nessa situação. E ele pode ser ajudado porque ele está nessa situação. Ele pode ser ajudado porque ele está com as feridas expostas e sem forças para reagir. Nós só somos ajudados quando a gente perde a nossa força de reação. Você lembra quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Foi quando você falou assim, Jesus, eu deixo. Eu perco a minha força. Eu vou parar de lutar com as minhas forças e eu vou me jogar para o Senhor. Existem pessoas que precisam passar por isso. Deixar e reconhecer que você está no momento onde você precisa ser ajudado. Porque senão você não haverá cura, senão não haverá libertação, senão não haverá algo dos céus. Deus está enviando ajuda, Deus está enviando, mas muitas pessoas estão tão orgulhosas para querer pedir ajuda, tão orgulhosos para sentir e saber que realmente precisam. Aquele homem que estava na beira do caminho, muitas pessoas passaram e não ajudaram. Às vezes ele olhou muitas pessoas passando e quem ele menos imaginava passou, parou e começa a cuidar das feridas. E vai dizer que esse samaritano, ele pega vinho e azeite e começa a cuidar das suas feridas, da ferida do homem. Começa a enfaixar ele. Alguém que é tido como judeu, que não é merecedor, ele vai gastar agora tempo, ele vai gastar dinheiro, ele vai gastar os seus recursos para cuidar de um desconhecido. O vinho e o azeite representam o melhor que uma pessoa pode ter. E Deus ministrou muito no meu coração, porque nós como cristãos, nós temos a capacidade de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós temos o azeite, nós temos o vinho, representa o melhor. E muitas vezes nós não paramos. Cristãos que estão me ouvindo, vocês, nós temos o melhor. Porque Deus, o Espírito Santo está em nós. Então nós temos a capacidade, muitas vezes, de ir no corpo, na alma e no espírito. Mas para isso a gente precisa parar.
Aqui o azeite e o vinho representam o melhor que aquele homem tinha. E ele dá o melhor para cuidar de um desconhecido. Não porque ele vai aparecer, não porque aquele homem que está ali vai dar algo em troca, mas porque é o certo a se fazer. Porque é o certo, porque se você tem condições de ajudar alguém, e isso é o certo. E aquele homem, ele não pensa duas vezes antes de parar. Aquele samaritano não pensa duas vezes antes de parar e falar assim, olha, eu vou dar o melhor. Não porque ele vai fazer algo por mim. Não porque as pessoas estão me olhando aqui e eu vou ser aplaudido por isso. Mas porque é o certo a se fazer. O que falta muitas vezes, e eu falo agora diretamente para nós cristãos, é aquela sensação de ser realmente como Cristo. Nos passos do Senhor o que nós faríamos. E fazer com o outro aquilo que gostaria que fizesse conosco mesmo. Aquele homem, ele não está preocupado quem é. Ele está preocupado com o seguinte, existe alguém necessitado e eu posso ajudar. Então ele coloca vinho e coloca azeite na ferida. Gaste mais tempo. E Deus ministrou isso no meu coração. Para mim mesmo. Às vezes nós precisamos gastar mais tempo. Gastar mais, porque nós temos em nós o azeite e o vinho para curar as feridas. Mas nós nos tornamos como os levitas e como os sacerdotes. Nós temos o azeite e o vinho, porém falta a misericórdia. Era para nós sermos aqueles que levariam realmente a cura para alguém. Mas aí muitas vezes nós estamos tão insensíveis em ver a dor do próximo. Tão insensíveis em sentir a dor do próximo. Que as pessoas estão morrendo e a gente está vendo as pessoas morrer, mas a gente está preocupado apenas em ser religioso. Estamos preocupados em fazer um ritual. Aquele homem samaritano começa a curar, começa a cuidar. E como se não bastasse, ele pega esse homem, coloca no seu animal, leva para uma pensão, leva ali para um lugar e pede um homem para cuidar e passa uma noite ali cuidando daquele homem e depois ele deixa um dinheiro para cuidar daquele homem, para o dono da pensão cuidar daquele homem. Irmãos, isso está nos exemplo, ainda mais nesses dias, ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo. Aonde que um precisa do outro, nós precisamos ajudar uns aos outros, e nós devemos ajudar, e nós temos a capacidade de ajudar nas três esferas, no corpo, alma e espírito. Nossa igreja fez uma campanha levantada pelo grupo de evangelismo, de ajudar o próximo com cesta básica, glória a Deus por isso. E nós temos a capacidade também de tocar na alma e tocar no espírito, através das lives, através das ministrações, através de uma palavra de esperança. Não podemos parar, porque a igreja ela ainda continua, porque a igreja somos eu e você, é eu e você, somos nós, e a igreja ela não para. É por isso que a palavra do Senhor fala que a porta do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque a igreja se levanta com misericórdia e com graça. E aí Jesus ele vai tocar na ferida desse mestre da lei contando essa história. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, quem desses três fez o certo? Quem desses três realmente amou o próximo? Ele vai dizer que o terceiro. E ele falou assim, olha, vá e faça o mesmo. Aquele samaritano, aquele mestre da lei, ele tem, através dessa história, um tapa de luva de Jesus. Mostrando que você sabe o que deve fazer. Você sabe quem é o seu próximo. E se o seu próximo precisa, e se o seu próximo necessita, a gente deveria, como cristão verdadeiro, o ajudar. Porque você tem um azeite e você tem o vinho. Você tem um azeite e o vinho nas suas mãos e Deus te deu a capacidade de conseguir curar. Com palavras de fé e esperança. Muitas vezes ajudando financeiramente o próximo. É por isso que Deus levanta
os samaritanos que representa misericórdia, representa alguém sensível à dor do próximo, representa que alguém que está passando, que tem recursos. O que você precisa entender é isso: esse samaritano não era alguém simplesmente bom, é alguém que tinha também recursos. Às vezes eu e você, nós somos pessoas de boas intenções e nós temos recursos, mas muitas vezes a gente está tão preocupado em querer, que a gente esquece que a outra pessoa está do nosso lado, está morrendo. Está morrendo e a gente não faz, e a gente não ajuda, e a gente esquece. Existem pessoas que querem ajudar a África e existem parentes do seu lado morrendo. É assim como os samaritanos, assim como os mestres da lei, os fariseus, muitas vezes nós somos tão hipócritas, nós queremos aplausos e não queremos ajudar no anonimato. A palavra do Senhor fala: o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa fazer. O certo precisa fazer independente de quem veja ou não. Aquele levita, aquele mestre da lei ali, aquele sacerdote, eles não ajudaram porque não tinha ninguém vendo, porque eles não receberiam nada em troca. Agora, Jesus ele vem ministrar aos nossos corações que o certo a se fazer é ajudar, não porque merece, não porque se é um judeu ou não, é porque precisa. O próprio Jesus ele vem quebrar isso. Porque os samaritanos, ele vem com preconceito em dizer, os judeus, eles vêm com preconceito em dizer que eles ajudam quem merece. E aí Jesus, ele vem para ministrar que precisa de ajuda. O que você deve ajudar aqueles que precisam. Aqueles que estão necessitados. Aqueles que realmente estão gritando com sua alma, com seu corpo, ajuda. Ajuda. Porque Jesus ele vem quebrar todo paradigma. Ele vem ajudar a prostituta. Ele vem ajudar aqueles que estavam ali como mendigos. Ele vem ajudar aqueles que estão gritando pela ajuda sem falar. Existem pessoas gritando pela ajuda sem falar. Sem falar. Mas é necessário que eu e você possamos ter sensibilidade para ver. Porque aqui, essa passagem ele vai dizer sobre vários personagens. Pode ser que você seja um levita, um sacerdote, e aonde você ou nós passamos vários momentos tampando os nossos olhos, os nossos ouvidos para o socorro que as pessoas estão pedindo. Às vezes você pode ser esse homem judeu caído no meio do caminho precisando de uma ajuda. E às vezes você está lá jogado e não tem força para pedir ajuda. E a grande verdade é que muitas pessoas estão nessa situação. Porque tem situações que as pessoas estão tão maltratadas, estão tão judiadas, estão tão humilhadas, que não tem força para pedir ajuda. Existem situações que pessoas passam que são tão humilhantes que elas não querem nem falar. Existem mulheres que sofrem por homens dentro de casa, judiações dentro de casa, e elas não têm coragem nem de falar, tamanha humilhação. Existem pessoas que são maltratadas sexualmente por pessoas que não têm coragem nem de falar, de tão forte que é a situação que passa. Mas um verdadeiro cristão, pelo olhar, sabe dizer, pela sensibilidade, pelo olhar, você sabe quem precisa de ajuda. Sem a pessoa falar, nós sabemos quem precisa de ajuda. E mesmo não sabendo da situação, a gente sabe que ela está com o coração aflito. Existem pessoas com dificuldade dentro da casa que você não está sabendo. Existe, como esse homem, pessoas jogadas no meio do caminho, humilhadas. Porque ela não tem força para gritar.
Aquele homem, se ele pudesse, ele gritava, ele pedia ajuda, mas ele estava jogado no meio do caminho, quase morto. E existem pessoas dentro das suas casas, quase mortos. Porque escutam todo dia humilhação de pais, humilhação de familiares, filhos que escutam humilhação de pais, pais que escutam humilhação de filhos, esposas que escutam humilhação e judiação dos esposos. E não tem força mais para se levantar, mas nessa noite Deus ministra o meu coração, me levanta como um samaritano para trazer esperança para o teu coração. Deus quer trazer azeite e vinho para curar suas feridas e para te levantar e para te curar. Porque Deus vê. Embora muitas pessoas da sua casa, os seus familiares sabem e não fazem nada, Deus vê e Ele envia alguém para curar suas feridas. O Espírito Santo tem poder ir para curar suas feridas. Mas existem pessoas que estão jogadas, existem pessoas que estão humilhadas, mas quando a ajuda vem, elas não querem ajuda porque não é por quem eles queriam. Não é por quem eles queriam. As pessoas querem ser ajudadas por certas pessoas. As pessoas querem ser ajudadas por outras pessoas. Mas muitas não querem expor suas feridas para outras. Muitas não querem receber ajuda porque não é da ajuda da onde que queriam receber. Se aquele homem ele pudesse ter força para falar, não, se você não é samaritano, eu prefiro morrer do que receber a ajuda de um samaritano. Não. Quem está naquele estado, ele não escolhe quem vai ajudar, não escolhe por quem vai se ajudar, ele simplesmente, ele é ajudado. E é por isso que eu estou aqui como representante de Deus. E Deus coloca sempre alguém, sabe disso. Deus ele é tão misericordioso que ele coloca sempre alguém no caminho com misericórdia. Na sua vida vai passar várias pessoas que vão te maltratar, que vão ver as suas feridas e não vão fazer nada, que vão ver o seu sofrimento e não vai fazer nada, mas Deus sempre vai colocar pessoas que vai ter misericórdia por você. Basta você ter sensibilidade e receber ajuda. Porque tem pessoas que falam assim, mas as pessoas não me ajudam. Mas as pessoas não olham o meu sofrimento. E as diversas vezes que eu enviei o meu filho para falar contigo, e diversas vezes que eu enviei um abraço para falar contigo, e diversas vezes que eu enviei pessoas para falar contigo, para ministrar contigo, para trazer amor para você. Não, mas eu queria que fosse o meu esposo que me ajudasse, mas se não for ele, Deus envia outro. Mas eu queria que fosse meu filho, que fosse me visitar e me ajudar, mas se não for ele, Deus vai enviar outro. O que importa é você ser ajudado. Existem pessoas que não querem receber ajuda porque não está vindo da onde que quer, aonde que acham que merece. Da onde que eles estão esperando. Eles querem esperar de um lugar e está vindo de outro. Às vezes você está esperando a ajuda do pastor. E às vezes o pastor nem está sabendo muitas vezes o que está acontecendo. E Deus envia um irmão. Ele fala, não, eu quero que o pastor venha me ajudar. Eu quero que o pastor venha atrás de mim. E Deus está enviando pessoas para ir atrás de você e falar assim, falta dos meus caminhos. Mas não, a responsabilidade do pastor. Não, irmãos. Deus está te dando a oportunidade de ser curado, mas você está preocupado de quem deve trazer a cura para você. Você está preocupado quem está trazendo vinho e azeite. E sendo que o importa é que está vindo alguém para trazer a cura para você. O que importa é que alguém teve misericórdia levantado por Deus para trazer ajuda. Mas a gente está preocupado se é samaritano, se não é samaritano. Quem é esse? Se é o irmão. Não, mas o irmão não. Eu quero o pastor, eu quero o líder tal, eu quero a pessoa tal. Existem pessoas que estão doentes, estão necessitadas espiritualmente, porque não querem receber ajuda de pessoas que se dizem pequenas ou menores. E aonde que Deus quer ministrar no seu coração nessa noite? Deus está enviando pessoas que você nem poderia imaginar para trazer cura para você.
mas para que você possa entender que é um representante de Deus. Por mais que pareça loucura, Deus, ele levanta quem ele quer. Deus, ele faz e ele incomoda quem ele quer. E essa passagem, ela é espiritual, ela é material. A gente pode ajudar espiritualmente, materialmente falando, e Deus quer falar sobre isso. Uma igreja que é plena, uma igreja que é completa, porque uma igreja completa é aquela que toca o corpo, alma e espírito, aquela que é sensível nessas três esferas, aquele que olha como nessas lives no espiritual, mas que também tem a necessidade, como levantou, para fazer uma cesta básica e ajudar quem está precisando. Então, sabe de uma coisa? Deus levanta muitas pessoas na igreja para ser um samaritano. Deus levanta muitas pessoas na igreja e Deus quer incomodar algumas pessoas, na verdade, que está como esse homem caído. Receba ajuda. Receba ajuda. Porque não é época de orgulho. Não é época de a gente achar que não, eu estou bem. As pessoas que não reconhecem que estão feridas no meio do caminho nunca vão receber a cura. Você só pode receber a cura quando você entender que você precisa ser curado. Eu sou pastor e nós fomos enviados para o ministério novos. E assim como a palavra do Senhor fala com Paulo com Timóteo, algumas pessoas da época tinham dificuldade em receber a palavra de um jovem por simplesmente ser um jovem. E às vezes você pode falar assim, o que esse menino, pode fazer alguma coisa com a minha vida? E aí se você tiver esse preconceito, ou tiver um preconceito de ser uma igreja pequena, ou de nós sermos cristãos, e você achar que não merece, precisa, você nunca vai ser curado. Mas se você fala assim, olha, eu recebo azeite e vinho, Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. E para a igreja, Deus ministra nossos corações. Assim como o samaritano, nós precisamos ter mais misericórdia. E Deus ministrou principalmente comigo. Não adianta você ser religioso se você não tiver amor. Se você não tiver misericórdia. Se você vê as pessoas carentes do seu lado e você não tem um abraço, não tem uma ajuda. Se você vê as pessoas necessitadas do seu lado e você fingir que não é contigo. Você, igreja verdadeira, você tem azeite, você tem vinho e você pode ajudar. Mas basta que nós não possamos fugir da raia. Fugir da nossa responsabilidade. Deus te levantou para curar. Para curar. E nesses dias, Deus quer levantar essa igreja que vai curar. Quando ele mostra aquele samaritano com azeite, com vinho, mostra que nessas viagens, o azeite e o vinho não era muito. Não era em grande quantidade. Até mesmo porque azeite e vinho não é água, não é algo que simplesmente se leva em quantidade, é algo que você leva em pequenas doses, em pequena quantidade. Ou seja, aquele samaritano, quando ele estava passando por ali, ele estava com pequena quantidade, mas aquilo que ele tinha, por mais que não seja muito, ele compartilhou com alguém que estava necessitado. Graças a Deus que Deus ainda envia e que Deus ainda levanta na igreja pessoas que muitas vezes têm dificuldade até para ela, mas ela sempre está olhando o próximo. Ela sempre está com o coração disposta a ajudar o próximo. E muitas vezes você não vê a pessoa com dificuldade, mas se ela está sempre querendo ajudar alguém, é porque você é, nessa passagem, um samaritano. Um bom samaritano que tem sensibilidade pela dor do próximo.
E por mais que vai diminuir a sua quantidade, você sabe que a pessoa no meio do caminho está precisando mais. Que está precisando naquele momento daquilo que você tem de precioso. Então, sabe de uma coisa, igreja? Deus se levanta porque nós temos a capacidade de ajudar, de fazer, de orientar, de instruir, de alimentar. Então não podemos parar. Não podemos parar. Porque a gente sempre vai ver alguém no meio do caminho. Existem algumas pessoas ainda no meio do caminho. Existem algumas pessoas que a gente vai ver no meio do caminho caída. Sabe, pessoas assim que você vê que tá humilhada. Pessoas que você tá vendo que tá judiada, sangrando, machucada. Você tá vendo e até mesmo ela sabe. Mas aí você vai querer ajudar, mas ela fala assim, não, me deixa. Me deixa porque eu vou ficar por aqui mesmo, não quero ajuda não. Mas essa não pode ser responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade como cristão, a nossa responsabilidade como aquele que leva o Senhor, ajude quem está no meio do caminho. Agora, se a outra pessoa quer receber ajuda ou não, não é conosco. Mas para nós, ajuda. A nossa responsabilidade, ajuda. O nosso dever, estende. Tenha misericórdia. Gaste tempo. Gaste recursos. Dê o melhor. Porque Deus fez isso. Deus, ele fez isso. Jesus, enquanto ele veio nessa terra, ele tocava no corpo, na alma e no espírito. Assim como ele ministrava, ele também multiplicava o pão. Ele transformava água em vinho para trazer alegria para as pessoas. Deus está preocupado no espiritual e no material. E assim como nessa passagem Deus foi trazer um tapa de luva, porque Jesus não é gente, porque Jesus é um homem mestre da lei, ele vai querer mostrar que é muita coisa e Jesus ele vai tocar na ferida. O seu próximo é quem precisa, independente de quem seja. Independente se vai vir para a igreja ou não. Independente se vai trazer dízimo ou não. Independente se é cristão ou não. Se independente de quem seja. Nós devemos ajudar quem precisa, não quem merece. Porque ajudar quem merece é simplesmente recompensa. Mas quando nós tivermos e vermos alguém com necessidade, Deus tem que ministrar no seu coração. Derrama azeite e vinho. Porque na verdade um dia nós recebemos a ajuda, mesmo sem merecer. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, um dia nós aceitamos a ajuda do mestre dos mestres, Senhor dos senhores, médico dos médicos, o bom pastor que nos viu jogado no meio do caminho e colocou azeite e vinho nas nossas feridas, e mesmo sem merecermos, nós recebemos ajuda, e que nós possamos fazer a mesma coisa, assim como nós recebemos ajuda do Senhor, nós também possamos compartilhar ajuda em nome de Jesus. Que você possa ter entendido essa ministração. É momento de carência, é momento em pessoas com necessidade, e muitas vezes nós falamos assim, a minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu sou abençoado porque Deus nunca vai deixar a minha despensa vazia. Glória a Deus por isso. Mas e o próximo? E o próximo? Quanto naquela passagem em Êxodo, onde vai falar que Deus ele vai matar os primogênitos e vai passar o sangue. Eu tenho certeza que alguns judeus, povo de Deus, falaram assim, ô egípcio, ô gentil, vem para minha casa, porque você tendo aqui em minha casa, os seus filhos não vão morrer, a praga não vai chegar na sua casa. Eu tenho certeza que alguns judeus
que tinham Deus no coração verdadeiramente, eles falam assim, olha, ei, egípcio, vem para minha casa aqui, porque quando a praga chegar, não vai pegar. Sabe de uma coisa, Deus quer trazer mais misericórdia nos nossos corações, porque estamos preocupados com os nossos e muitas vezes ficamos insensíveis a quem está ao nosso redor. Se você é um bom samaritano, se você quer se levantar como um bom samaritano, nós devemos ter mais misericórdia do próximo e entender que não é só nós, mas que todos que precisam de ajuda deveremos ajudar se conseguirmos, se tiver ao nosso alcance, ajude. Porque um verdadeiro cristão é aquele que representa Jesus nesses momentos. As pessoas que verem Jesus em nós, não é quando a gente, como samaritano, levita, estava lá no templo, e lá no templo eles eram de Deus. A roupa do sacerdote mostrava que era de Deus, um representante de Deus. Um levita, ele usava, ele mostrava para as pessoas através do louvor de tantas coisas na casa de Deus, que ele era um representante de Deus. Mas o representante de Deus apenas na casa de Deus não é o suficiente. O representante de Deus nas ruas. O representante de Deus vendo as pessoas caindo no meio do caminho. O representante de Deus vendo necessidades. A gente não pode ser hipócrita em querer ajudar as pessoas na África, não sei aonde, muitas pessoas do nosso lado, precisando de ajuda e não ajudar. A oração que eu faço nessa noite é que eu e você possamos ser samaritanos, como nessa passagem, o bom samaritano, e ajudar aqueles que estão necessitados. E aqui eu quero orar também para aqueles que estão caídos no meio do caminho, possa receber a ajuda do samaritano. Porque é tempo de quebrar o orgulho para você poder ter cura para a sua vida. Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai. O Pai, a sua palavra foi ministrada. A sua palavra é viva e é eficaz, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, esse contexto continua acontecendo. Essa história continua acontecendo nos nossos dias. Ainda existe um caminho que muitos levitas e muitos sacerdotes passam e não param para ajudar. Mas graças a Deus que o Senhor envia samaritanos, pessoas com misericórdia e com graça, pessoas que muitas vezes é reconhecido como alguns que não é merecedor, isso, aquilo, mas que tem azeite e que tem vinho, e vai trazer ajuda, e vai trazer cura. É por isso que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor quebre o orgulho daqueles que estão caindo no meio do caminho, para que possam entender, se não houver cura, vai morrer, se não houver realmente azeite e vinho, vai morrer no meio do caminho. Que pessoas possam realmente quebrar-se e entender que por mais difícil que seja a situação, precisam de ajuda. Às vezes você está na sua casa passando por humilhação, desprezo, jogada no meio do caminho, humilhado, humilhada. Deus quer trazer para a sua vida o azeite e o vinho para trazer cura, para trazer libertação. Ele quer te levar e quer te cuidar de você. Ele está enviando pessoas, por mais que você ache que não é da onde que você queria, ele envia pessoas para te ajudar, para te orientar, para tocar nas feridas, para te enfaixar, para trazer recursos, para trazer transformação do corpo, da alma e espírito, para fortalecer você. Mas é necessário que nós possamos aceitarmos. E a gente só aceita quando a gente entende que a gente está caído no meio do caminho. Eu só posso aceitar ajuda quando eu reconhecer que eu preciso de ajuda. E existem pessoas que estão caídas, humilhadas, mas não estão um braço a torcer. Deixa ele cuidar das suas feridas. Deixa ele trazer recursos.
E Deus quer trazer recursos espirituais, financeiros, porque o nosso Deus, ele é completo. O nosso Deus, ele é completo. Igreja do Senhor, se nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. E sabe de uma coisa, nós devemos ser como esse samaritano. Não fazer o bem porque as pessoas estão vendo. Não fazer o bem e postar para que as pessoas possam nos aplaudir como nós somos bons. Não, se a sua mão direita faz alguma coisa que a esquerda não precisa fazer, que não precisamos ser aplaudidos pelas pessoas, faça o bem porque isso é o certo. Faça o bem porque isso é o certo a se fazer. Não porque para ser aplaudido por A ou por B. Aquele samaritano, ele não queria saber quem era a pessoa que estava caída no meio do caminho. Ele não queria o aplauso das pessoas. Ele queria a cura de alguém. Ele não queria nada em troca. Ele queria ajudar alguém. E ele mostrou mais de Deus naquele ato do que aqueles fariseus, daquele levita e daquele sacerdote. Você vai mostrar Deus quando você tiver misericórdia no seu coração. Porque não adianta nós falarmos em línguas se não tiver amor. Não adianta nós tivermos fé se não tiver amor. Não adianta nós movermos montes se não tivermos amor. Sem amor, nada vai valer a pena. Que Deus possa trazer amor, que Deus possa trazer misericórdia, porque nesses dias é que nós vamos mostrar que a gente vai ficar em casa olhando para os nossos umbigos, queremos apenas a Deus, mais de Deus, mais de Deus, e esquecemos que existem pessoas lá fora com necessidade. É tempo de olharmos mais ao mundo exterior e entendermos que a gente pode ajudar mesmo à distância, nós podemos ajudar. Nós podemos fazer algo. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida. Que Deus possa ter misericórdia de você que está jogado no meio do caminho. Deus, Ele vai enviar, porque Ele sempre envia. Porque Ele sempre envia ajuda. Ele sempre envia ajuda. Ele sempre vai continuar enviando ajuda. É necessário nós entendermos de onde que vem a ajuda. Que você possa ter recebido essa passagem, essa ministração no seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que você possa ter entendido o que Deus ministrou. E que algumas pessoas precisam se levantar como samaritanos. E outras pessoas precisam entender que precisam de ajuda para ser curado. Receba o azeite e o vinho. Porque o samaritano sempre vai aparecer. Fique em paz em nome de Jesus. E que Deus possa ter misericórdia de nós, do Brasil, do mundo. Que nós possamos ser um instrumento de ajuda. Em nome de Jesus. Amém.